Olá, seja uma vez mais bem-vindo ao Boletim Fiscal da EY com o Jornal Económico. Hoje olhamos para o tema da sustentabilidade e transparência para perceber que importância estes têm no mundo dos negócios e para isso temos connosco o João Sousa, EY Tax Partner. João Sousa, uma vez mais bem-vindo ao Jornal Económico. Que importância, ou melhor, como é que tem esta fiscalidade em Portugal abordado as temáticas da sustentabilidade e da transparência? Olá, bom dia. O tema da sustentabilidade e da transparência é um tema muito vasto, é um tema que está na ordem do dia, é um tema que é normalmente visto da ótica do mais comumente conhecido pelo ESG, o Environmental, Social and Governance. Portanto, tem muitos pontos de, digamos, atração e de sensibilização. E a verdade é que a fiscalidade em Portugal tem tido alguma dificuldade em abordá-lo de forma holística e tem-no feito de forma, digamos, parcelar, unilateral, tocando em alguns pontos e, portanto, não existe, digamos, um pacote único que adresse todas as questões à volta da transparência, da sustentabilidade e do ambiente. No entanto, nós já começámos a ter passos dados, por exemplo, em 2014, com a questão com o pacote da fiscalidade verde, em que se introduziram algumas medidas, por exemplo, o imposto sobre os sacos de plástico. Temos muitas questões cada vez mais prementes ao nível ambiental, também na área fiscal, e, portanto, não havendo um pacote único, aquilo que nós temos tido é, ao nível ambiental, algumas medidas, digamos, com alguns muito desgarradas, mas digamos com alguma pertinência. Ao nível da área social, do social, aí é de facto uma área mais complexa, mais complicada da fiscalidade de ter abordado, e aí é mais difícil falar numa abordagem da É uma área fiscalidade. mais indefinida também. É mais indefinida, aborda muitas realidades e, portanto, tem havido alguma relutância por parte da fiscalidade em abordar o tema. E, por fim, temos o tema do governance, que esse é cada vez mais um tema que abrange dois grandes stakeholders, não é? Portanto, temos, por um lado, as empresas, do outro lado, as autoridades tributárias, e aí há, digamos, há um longo caminho de evolução, porque de facto um caminho que se vai fazendo e que se vai trilhando com pequenas evoluções que têm ocorrido. Como o João Sousa refere, e eu gostei desta expressão, disse-lhe isso, a fiscalidade tem um papel pedagógico. Que medidas é que poderiam estar a ser adotadas na área fiscal para melhorar o panorama ESG nacional? Okay. A fiscalidade, de facto, tem um papel pedagógico, tem um papel indutor de comportamentos, tem um papel interventivo na economia e não se pode cingir unicamente a ser e não é um instrumento coletor de receita. E, portanto, que o faz bem, mas não é só por aí. E, portanto, aquilo que nós temos, de facto, e muitas vezes vemos os governos a atuarem nessa matéria, é utilizar a fiscalidade para induzir novos comportamentos. Ao nível ambiental, por exemplo, aquilo que nós temos visto, ou aquilo que nós achamos que poderia ser feito de forma mais efetiva e interventiva no panorama fiscal, é, por exemplo, fomentar a utilização ou a criação de um critério ESG, um critério fomentar, adotar o que é que são fatores de responsabilidade ESG para as empresas, para os agentes económicos, que possam contribuir para ou uma melhoria dos seus fatores de tributação, digamos, haver uma discriminação positiva por essa via, ou haver uma certificação ESG ao nível das diversas componentes que permita que as entidades tenham um quadro regulatório claro, objetivo e que permita, a partir daí, escalar para outras medidas. Mas uma pergunta, se me permite, esses critérios ESG podem ser iguais para todas as entidades a nível nacional? Imagino que há certas empresas que terão que responder a critérios mais pesados que outras, nomeadamente empresas de indústria poluidora. Sem dúvida, ou seja, eles têm que variar em função dos agentes económicos, mas há mínimos standard que devem ser seguidos por toda a gente. E, por exemplo, aquilo que é de facto, não é uma tarefa fácil definir critérios ESG, mas é uma tarefa necessária e que vai ter que avançar. E com discriminação por setores, por A meta dimensão de está empresas. definida, não é? Exatamente, pronto.
e, portanto, as metas estão definidas e, portanto, é algo que vai ter que avançar. Eu, por exemplo, atrevo-me a dizer que existem medidas fiscais que poderiam contribuir para que isso fosse, digamos, mais adotado pelas empresas, como, por exemplo, reduções de IRC, das taxas de IRC ao nível de empresas que sejam ESG responsáveis, por exemplo, créditos fiscais ao nível do CIFID, ao nível de outras de vantagens ao nível do financiamento, por exemplo, que as entidades necessitam permanentemente, seja por capitais próprios, seja por capitais alheios, ao nível, por exemplo, de imposto de selo. Pois se nós penalizamos, digamos, comportamentos indutores de crédito ao consumo por via de uma taxa mais agravada, porque não podemos também, digamos, fomentar comportamentos socialmente, ambientalmente, de governance mais responsáveis, adotando fatores minorativos da carga fiscal ao nível do imposto de selo que é necessário nos financiamentos. Também ao nível, por exemplo, de majorações, por exemplo, para efeitos de capitais próprios, remunerações convencionais do capital social, esse benefício que existe, porque não ter também fatores ligados a critérios ESG. É algo que, de facto, poderia ser implementado. Outras medidas, por exemplo, têm a ver com, por exemplo, medidas relativas à depreciação, melhor depreciação mais favorável para equipamentos do ponto de vista energético mais eficientes, renovações de edifícios para os colocar de forma mais eficiente também ao nível do consumo de energia. É uma questão pertinente em Portugal. Muito pertinente, muito na ordem do dia, crise energética que estamos a atravessar também. Portanto, tudo isto são, digamos, fatores que a fiscalidade deve ter em atenção quando aborda este fator, este paradigma do ESG. E a nível mais específico, que medidas é que, por exemplo, podem caminhar no sentido de promover mais fatores sociais e de transparência dentro das organizações, porque não se trata só de sustentabilidade, há aqui também uma jornada que se faz ao nível da porta aberta ou da janela aberta das organizações para com o público. Exatamente. Pronto. E aqui entra também em jogo muita nova tecnologia no mercado. Exato. Ao nível social, que tem sido uma dificuldade, de facto, tem havido algum imobilismo. Enquanto ao nível ambiental, nós de facto já vimos governos até de diversos quadrantes a atuarem sobre a matéria, introduzirem fatores ambientais na tributação, é uma área muito dinâmica. Ao nível social, de facto, nós não estamos com esse dinamismo. Ou seja, a interação entre o fator social, ou social no português, e digamos, a dimensão da fiscalidade. Responsabilidade social, responsabilidade corporativa. Exatamente. Portanto, nós temos, por exemplo, muito ao nível da responsabilidade corporativa, nós temos um mecanismo, por exemplo, íncito em IRC, que é as realizações de utilidade social. E dentro do pacote das realizações de utilidade social que as empresas podem proporcionar aos seus trabalhadores, existe uma panóplia de realidades. Mas há outras que não estão endereçadas, como, por exemplo, nós não vemos, digamos, fatores suficientemente atrativos para as empresas, de facto, adotarem políticas remuneratórias mais amigas ou mais favoráveis da tributação ao nível da capitalização, ao nível da poupança, ao nível da própria, digamos, de fatores de saúde dos seus próprios trabalhadores, como seja, por exemplo, a questão dos ginásios, a questão da saúde mental, estão na ordem do dia que hoje continua a ser muito difícil para as empresas proporcionar esse tipo de apoio aos seus colaboradores de uma forma fiscalmente neutra. Continua a não ser possível, por exemplo, muitas vezes, incluir nos pacotes ou nos apoios das empresas ou nos seguros de saúde. Aqueles benefícios extrasalariais. Por exemplo, as terapias alternativas, que são tão utilizadas hoje em dia. Mas são meros exemplos. Aquilo que, por exemplo, ao nível das despesas com o teletrabalho,
continua a ser uma matéria muito mal regulada. E já vemos empresas a incluírem no seu próprio pacote a questão de 2.000 € ou 3.000 € por ano por trabalhador para investir no seu home office, em equipamentos. Isso tudo não tem ainda um retorno para a organização em si. Tem um enquadramento fiscal complicado. Tem um enquadramento fiscal complicado porque não é, digamos, não está explícito, não está fomentado, não está, quer dizer, porque isso no fundo também tem alguns aspectos do ponto de vista em que cruza o social, que é o bem-estar dos trabalhadores, pelo facto de poderem ter modelos híbridos de trabalho, mas por outro lado também tem fatores de mobilidade que se evitam, não é? E, portanto, ao evitar a mobilidade ou ao reduzir a mobilidade àquilo que é necessário, há um benefício ambiental e isso não está suficientemente estimulado pela fiscalidade, ou seja, ao nível das realizações de utilidade social para as empresas, de facto, medidas efetivas, sinalizadoras, fortes de fomentar esse tipo de comportamentos não existem. E, portanto, era algo que, de facto, fazia falta, até porque a realidade está aí, não nos desmente, as empresas estão a fazer isso, mas fariam mais. E os trabalhadores incentivadas para tal. Exatamente, e os trabalhadores também, com certeza, ficariam bem mais agradados com essas políticas. João Sousa, muito rapidamente, antes de terminarmos este boletim fiscal, há ou não novidades ao nível do reporte de transparência fiscal a caminho? Há caminho, não há para entrada não é amanhã, mas há um caminho que se está a trilhar que tem a ver com as obrigações que as empresas têm que cumprir ou que vão ter que cumprir na divulgação daquilo que é a sua estratégia ou a abordagem dos temas fiscais. Portanto, ao nível da estratégia, ao nível do compliance, como é que cumprem as suas obrigações e como é que cumprem, digamos, em termos detalhados, como é que o fazem em termos processuais, quem são os responsáveis, qual é o seu perfil de risco, qual é o seu perfil de conhecimento, como é que está essa função toda organizada na empresa. Por outro lado, também é importante saber, ou termos conhecimento, que estamos a evoluir num caminho em que as empresas vão ter que divulgar cada vez mais quais são os impostos que pagam, não é só a sua taxa efetiva de IRC. Abrir mais o jogo, o que por um lado também é bom porque também vão ter a oportunidade de dizer ao público em geral, mas afinal, com quantos impostos é que nós contribuímos? Isso pode estimular a própria competitividade, não? E dar mais transparência. E dar mais transparência, sobretudo, dar mais ideia ao público, por exemplo, qual é todo o esforço fiscal que uma empresa coloca ao serviço da sociedade civil e da sociedade no seu geral, económica e civil, por exemplo, através dos salários, através do IVA que cobra, através das contribuições para a segurança social, através dos impostos indiretos, e que tudo isso não está muitas vezes mensurado no esforço que as empresas fazem anualmente. Eu penso que isso são medidas que já vêm, estão a ser recomendações da própria ONU, através dos estándares internacionais de divulgação de reporte financeiro, que se estimam para breve entrarem em vigor e serem adotados pelos diversos Estados. E, portanto, o Tax Footprint, o Tax Control Framework, a estratégia fiscal das empresas tem que ser algo que as empresas se vão habituar também a divulgar. E tem que ter atenção também à forma como o fazem, para não fazer passar uma imagem, digamos, pouco positiva de todo o esforço que lhe está implícito nesse cumprimento. João Sousa, muito obrigado uma vez mais por se ter juntado a nós para um boletim fiscal. Obrigado, eu. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar esta breve conversa. Estes e outros vídeos estão disponíveis sempre que os quiser ver em jornaleconómico.pt. Fique bem.